Olá! No programa Argumento de hoje, a gente vai conversar com o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que foi eleito presidente da Comissão de Educação pelos próximos 2 anos. E é ele que está aqui conosco, vai conversar a partir de agora aqui no programa Argumento. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Olha, uma alegria, Carla. Um programa excelente, né? Muito apreciado pelas pessoas. Senador, queria que o senhor começasse contando para a gente quais serão os desafios, né, que a comissão vai trilhar aí nos próximos 2 anos em relação à área de educação. Olha, eu quero sempre lembrar que, no meu ponto de vista, é a comissão mais importante do Senado Federal. Mas se a gente quiser um Brasil desenvolvido, melhor, com mais participação das pessoas no mundo do trabalho, na economia, na participação, gente consciente, é pela educação, não tem outro caminho. Desde a creche até o pós-graduação. E sempre lembrando que é a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 2 outras áreas essenciais para a cidadania no Brasil. Nós temos o incentivo à cultura, o conhecimento da nossa história, a valorização de todos os passos que foram dados no Brasil, e no esporte também, que inclusive é um instrumento extraordinário para o bem-estar e para o desenvolvimento das pessoas. Mas na educação, eu diria que há vários desafios, né? Nós tivemos, inclusive, você sabe, Carla, uma subcomissão Educação na pandemia. 2 anos de trabalho, 20 audiências públicas, e lá foram apontadas 6 áreas principais de prioridade em 30 recomendações, que podem ser, lógico, melhoradas, ampliadas, discutidas, mas só para citar algumas. Por exemplo, recuperação de aprendizagem por causa da pandemia. As crianças que entraram no primeiro ano, em 2020, em março, voltaram para a escola praticamente no início do 3º ano, fim do 2º ano. Então, esse lapso entre o primeiro e o 3º ano, essa recuperação, recomposição, tem que ser objeto de um debate com o ministro, com os governadores, secretários estaduais, municipais e com a sociedade. Ou, por exemplo, um drama na pandemia, que está no relatório, que é a conectividade. Então, nós já aprovamos leis no Senado e queremos, assim, acompanhar praticamente mensalmente, né? Quantas escolas vêm sendo beneficiadas através do programa de banda larga, internet, banda larga de qualidade nas escolas públicas, sejam do campo ou da cidade. Isso é uma outra coisa. Temos o levantamento de todas as escolas que têm problemas de infraestrutura, né? Não tem banheiro adequado, água potável, falta biblioteca, quadra de esportes, né? Então, essa infraestrutura tem que ser colocada. A criança permanecer, acessar a escola, transporte e permanecer na escola com qualidade. Isso significa, por exemplo, por causa da pandemia, e já oficiamos no governo passado para os Ministérios da Educação e da Saúde ter o atendimento emocional, socioemocional, psicológico. Que foram muito afetados, né? A pandemia afetou todo mundo, né? Permanecer o dia inteiro na escola para a gente não perder crianças e adolescentes para droga, para criminalidade. Então, ficar na escola. A gente tem que sempre valorizar os que fazem a educação, né? Professores, já fizemos isso na aprovação do Fundeb também, né? Quer dizer, aumentando inclusive os recursos a serem direcionados para o pagamento de profissionais da educação, valorização do plano de carreira. Agora, tudo isso tem que ser feito, né, Carla, em conjunto. O Senado Federal pretende chamar os ministros, convidar, né, o ministro da Educação, a ministra da Cultura, do Esporte, para eles colocarem os desafios, a gente estar sintonizado, chamar a sociedade toda que deseje participar, né, entidades culturais, esportivas. Na área da educação temos movimentos importantes, a Undime, que é dos municípios, Concede, que é dos estados, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Todos pela Educação, conselhos estaduais, municipais e nacional
de educação, porque o esforço tem que ser de todo mundo. Está aqui, vamos puxar a corda para o mesmo lado. Senão, se um puxa para cá e outro puxa para lá, isso que eu falei, inclusive, para todos os partidos políticos da comissão. Olha, nós temos consensos, com certeza temos consensos a respeito de educação, cultura e esporte. E vamos trabalhar nesse sentido. Senador, a equipe de transição, né, do governo fez um diagnóstico que relatou o seguinte: houve praticamente um rompimento das parcerias do governo federal com as secretarias estaduais e municipais de educação, o que vai muito na contramão do que prevê o Sistema Nacional de Educação, projeto da sua autoria, que está agora aprovado no Senado, está aguardando votação na Câmara. Como fazer essa reconexão, senador, que é tão importante? Foi bom você ter lembrado, né, que já foi aprovado no Congresso, no Senado Federal, o projeto de lei que institui o Sistema Nacional de Educação, previsto no Plano Nacional de Educação de 2014, vai terminar agora em 2024. Então, já foi aprovado aqui no Senado, tem que ser aprovado na Câmara. E eu diria que é uma das etapas mais importantes. Por quê? Porque o Sistema Nacional estabelece comissões tripartitas, né, União, Estados e municípios, que vão se reunir formalmente e pactuar metas. E lá nos estados, comissões bipartitas, os estados com os municípios também para planejarem, estabelecerem metas, acompanharem tudo. Se a gente pegar qualquer área, vamos pensar assim, transporte escolar, né? É um drama no Brasil, no Paraná, o meu estado, em outros estados. Lá no Amazonas, o transporte escolar acontece com barcos nas ilhas. Então, a criança chegar com segurança na escola é um desafio. Então, o que estabelece o Sistema Nacional? Tripartito. O governo federal tem que se sentar com governos estaduais e municipais, 5 representantes, um de cada região do país, para pactuar. Pactuar significa assumir o compromisso do que cada um vai fazer, né, e ter metas para fazer. Então, é pactuar, não é só fazer reunião. Fez a reunião e cada um foi para o seu lado. É pactuar para ver a responsabilidade de cada um. Isso em relação a cada coisa que o Brasil precisa. Novo ensino médio, tanta coisa vem sendo falada, mas até agora a gente não sabe qual que é a responsabilidade do governo federal, como é que ele vai fazer, dos estados. Educação profissional, um anseio importantíssimo que a pessoa no ensino médio tenha profissionalização, tenha bolsa-aprendizagem, ganhe um dinheiro junto também, né? Porque o jovem tem que ter dinheiro estudando no bolsa-aprendizagem, trabalhando. Mas o que o governo federal, estaduais e municipais, isso é o sistema, um sistema nacional de educação, com as responsabilidades de cada ente federado. Dentro de tudo que o senhor colocou aqui, quais seriam os projetos prioritários que podem já começar a ser apreciados pela comissão, contemplando tudo isso que o senhor falou e também pensando em quais seriam as prioridades em termos de direcionamento de políticas públicas, ensino básico, fundamental, ensino superior? Você sabe que educação é um contínuo. Eu costumo usar uma expressão que, se fosse levada a sério, né, a gente teria o Brasil diferente em 18 anos. É uma expressão que, inclusive, o presidente do Senado utilizou e eu emprestei dele, que do 0 aos 18 anos, na educação, nada pode faltar. Né? Do 0 aos 18 anos, só 18 anos, a gente muda o Brasil. Por quê? Porque quando a criança entra na creche, os que precisam de creche, até o final do ensino médio, com profissionalização, aí vão para faculdade, para o ensino superior, para o pós-graduação. Então, a gente tem prioridade na creche, né? Porque a creche, a mãe trabalha, a mãe sai de casa, vai deixar com quem a criança, né? Tantas dificuldades, abusos, violência, né? Tem que estar lá. Ensino fundamental, nós precisamos acompanhar, ver, né? Boa parte da população está no ensino fundamental, mas temos ainda algumas centenas de milhares de crianças que não estão. Agora, sai do ensino fundamental, 25%, 30% das pessoas, na média do Brasil, nem vão para o ensino médio, nem vão. Então, a gente perde
o pessoal só na matrícula já, fora o pessoal que vai desistir depois. Então, o ensino médio é um grande desafio. Agora, junto com o ensino médio, você precisa ter a profissionalização, ter o trabalho. O jovem precisa ter curso técnico profissionalizante, concomitante, no meu ponto de vista, pelo menos, com o ensino médio. O ensino médio prevê alguma coisa disso, mas e ter dinheiro, bolsa aprendizagem. Jovens e adultos, né? A matrícula no Brasil caiu, porque tem gente que não tem nem o ensino fundamental, está trabalhando, não tem o ensino médio e precisa completar a educação, para até melhorar a renda. Se você tem o ensino médio, você ganha mais dinheiro do que se tiver o ensino fundamental. Se tem o ensino superior, a renda é melhor do que tem, em princípio, né? A não ser que sejam cursos técnicos que precisem ser valorizados. Então, nesse sentido, também, os jovens e adultos, a matrícula caiu, assim, assustadoramente, né? No Brasil, inclusive no Paraná, né? Com menos de 50% do que estavam matriculados. Então, como é que a gente vai abordar? Nós já discutimos na comissão que temos que ter agenda prioritária. Ensino médio é uma, não há dúvida. No ensino profissionalizante, eu diria, é outra. Né? Então, isso pode ser feito através de subcomissões também, né? Assim, uma subcomissão que discuta o ensino médio, outra discuta ensino profissionalizante e traz para o plenário da comissão, e a gente acompanha também, eu como presidente, os trabalhos das subcomissões, para que a gente tenha respostas para o Brasil. Mas os ministros, a gente tem que fazer tudo junto, né? Com os ministros, com a sociedade, com as entidades, para a gente dizer, olha, nós como Brasil, seja de que partido for, queremos que a educação seja ótima, seja boa, né? Inspire as pessoas, seja uma escola gostosa, atraente, mudar, né? Ter coisas boas que as crianças e jovens gostem também. Como fazer isso tudo, senador, incluindo também a capacitação de professores, né? Porque um dado que foi apresentado pelo Todos pela Educação diz que mais de 60% dos professores, dos futuros professores, estão hoje estudando pedagogia em EAD, né? Ensino à distância. Teria que haver uma política de capacitação para que o ensino efetivamente fosse mais efetivo e tivesse mais resultados? Nós temos que pensar que o EAD, Educação à Distância, não é necessariamente de menor qualidade. Nós temos pesquisas, inclusive de universidades no Paraná, que mostram que o EAD, dependendo de como que isto acontece com a sociedade, pode ter qualidade, né? Então, esse debate tem que acontecer também, porque a formação de professores nas áreas específicas é essencial. Professor de matemática tem que ter o curso de matemática, professor de química, de física, e há uma dificuldade no Brasil inteiro. Então, esse debate tem que nortear aqui toda a orientação que a comissão possa ter em sintonia com os ministérios. Então, são muitos desafios, mas a gente pensa que o caminho a ser percorrido é um caminho conhecido e depende essencialmente dessa união política, econômica, a favor da gente dizer, olha, educação é prioridade absoluta, não pode faltar. Você não pode faltar, né? Olhar para o orçamento, para ver se essa prioridade está no orçamento, né? Desafio, e trabalhar para que o Brasil mude pela educação, no caso da comissão, também pela cultura, pelo esporte, com apoio de outras políticas públicas. Senador, muito obrigada pela sua presença e sucesso aí nos seus próximos 2 anos à frente da Comissão de Educação. Obrigado, sempre à disposição. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.